Olá pessoal, olá estudantes do primeiro ano do ensino médio da Escola de Referência em Ensino Médio do UEL de Câmara. Hoje nós vamos iniciar a nossa segunda parte de aulas de Geografia Física com a temática da teoria da tectônica de placas e a deriva continental, tá? Já que na aula passada nós iniciamos o conteúdo de origem do planeta Terra. Então hoje nós vamos iniciar a temática de tectônicas de placa, a teoria da tectônica de placa, tá? E a deriva continental. Vamos lá. Então, a teoria da tectônica de placas. Na aula passada, nós vimos que no processo de formação do planeta Terra, ela acabou apresentando várias camadas, pelo fato de que o fato da Terra ter resfriado de fora para dentro possibilitou a formação de camadas, que são as camadas internas da Terra, na qual nós observamos na aula passada. E cada camada vai apresentar uma característica diferente. Então a gente tem uma camada mais sólida até uma camada mais líquida que se concentra no núcleo, que é o centro da Terra. Então a gente viu que nessa formação, nesse resfriamento do planeta Terra, formou-se camadas, tá? E dentre essas camadas, a camada mais sólida que nós temos é a crosta terrestre, tá? Que é a primeira camada que nós temos, aonde sobre ela está o quê? Os continentes, os oceanos, certo? Então a teoria da tectônica de placas. Placa ou placa tectônica é uma porção, certo, da litosfera limitada por zonas, tá? O que isso quer dizer? Que são partes da crosta terrestre que vão estar limitadas por falhas, né? Popularmente nós conhecemos como rachaduras, usando esse termo. Então nessas regiões, tá, que a gente tem as falhas, as rachaduras, as partes da placa, né, da crosta terrestre que é quebrada, a gente vai ter movimentos, tá? O que explica a teoria da tectônica, tá? A descoberta, como é que o ser humano começou a perceber que algo estranho acontecia abaixo, né, do solo, no centro da Terra, né, na crosta. A partir do surgimento de terremotos, tá, de vulcões, o ser humano começou a questionar por que é que esses movimentos aconteciam, já que durante um certo tempo o ser humano acreditou que o centro da Terra era sólido, onde nós sabemos que não, tá? Então, a crosta terrestre, certo? A gente viu na aula passada que o planeta Terra apresenta várias camadas internas, tá? Iniciando principalmente pela crosta terrestre, certo? Que é essa primeira camada onde se localiza os continentes, onde se localiza os oceanos, todos esses suportes estão sobre essa camada, né? Os continentes, os oceanos. E essa camada, que é a crosta terrestre, em alguns pontos ela vai apresentar falhas, ou seja, essa crosta vai estar rachada em alguns pontos, e nessa rachadura desses pontos é onde se formam as placas tectônicas, onde a gente vai ter alguns movimentos que vamos observar na aula de hoje. Então, lembrar que as placas tectônicas estão presentes na crosta terrestre, e a crosta, por ser mais sólida, ela está sobre várias outras camadas, tá? Como o manto e o núcleo, e essas últimas camadas são camadas líquidas. Então a crosta está sobre como fosse um barco à deriva sobre essa camada líquida. Então a crosta sólida está ali se movimentando em cima dessa parte líquida das outras camadas do manto e do núcleo, tá? E sobre a crosta nós temos as placas tectônicas. Tá? Então aqui nós temos a configuração da placa tectônica. Então sobre a crosta terrestre a gente vai ter regiões, ó, onde vai ter essas falhas, tá? A gente consegue ver aqui essas linhas, são regiões da crosta terrestre que estão extremamente rachadas. E nessas regiões rachadas, utilizando até um termo popular, tá? Que a gente chama, que é conhecido realmente como falha, tá? A gente tem movimentos de afastamento e de choque, tá? Se nós observarmos aqui, ó, a região do Brasil, ela está no centro de uma placa, tá? Ela não pega a parte das falhas, tá? Então isso é um dos motivos que explica que nós não temos terremotos e nem vulcanismo ativo hoje em dia no Brasil, porque o Brasil se concentra no centro de uma placa tectônica. Então, cada linha dessa que contorna os continentes são as regiões onde nós temos as falhas, onde a crosta terrestre está totalmente debilitada, ela está totalmente quebrada, tá? Usando um termo popular, e nesses locais
tá? Essa configuração forma-se várias placas. Então, quais são as placas tectônicas que a gente tem no mundo? Ó? A placa sul-americana, a placa de Nazca, a placa do Pacífico, a placa norte-americana, tá? A placa da Euroasiática, que vai pegar a Europa e um pedacinho da Ásia, tá? A placa das Filipinas, do Pacífico, tá? E as regiões que ficam próximas a essas placas é onde a gente tem a incidência maior de terremotos. Então a gente tem muitos terremotos lá nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, na Califórnia. Tá? No Japão, por estar próximo a uma placa, nós também temos, estar próximo a uma falha de uma placa, nós também temos vários terremotos lá, quase que todos os dias. No Brasil, pelo fato de estar no centro de uma placa tectônica, nós não temos a presença de terremotos. Então, placa tectônica é o quê? São porções, né? São pedaços da crosta terrestre que estão com a presença de falhas, tá? Estão rachados, em um termo popular, e nesses locais de falha ocorre um movimento de choque e de afastamento, certo? Aqui nós temos a tectônica de placas que vai mostrar também um pouco dessa configuração, tá? Placas tectônicas a gente já sabe que são porções, né, pedaços da crosta terrestre, tá, que é chamado de litosfera, e elas são limitadas por zonas, ou seja, vai ter pedaços dessa crosta que estão o quê? Quebradas, rachadas, tá? E nessas zonas a gente tem movimentos de convergência e divergência, tá? Que nós vamos ver no decorrer da aula o que é que esses movimentos significam, tá? E a teoria da tectônica de placas vai dizer o quê? Que a nossa crosta terrestre, tá, vai ter essas falhas e essa movimentação dessas placas, tá, vão resultar principalmente em terremotos e vulcões, tá? De onde é que vêm os terremotos? De onde resultam os vulcões? A partir dessa atividade de placas tectônicas. Então, no limite da placa, lá onde a gente tem aquelas linhas do slide anterior, é onde vai ocorrer principalmente os terremotos e os vulcões, tá? Então aqui a gente tem os tipos de placa que vão gerar alguns movimentos. Então quando as placas se configuram, a gente tem esse modelo. A gente vai ter uma placa oceânica, que é a parte da crosta terrestre, que é chamado de litosfera, e sobre essa parte da crosta terrestre vai ter o oceano. Tá? Então nós chamamos de placa oceânica. E nós temos a placa continental, que é onde sobre essa crosta terrestre, tá, a gente tem a presença de continentes. E essas placas vão realizar movimentos. Tá? A placa oceânica com a placa continental ou placa continental com placa continental, que vai formar alguns tipos de relevo. Bom, as placas vão apresentar movimentações, tá? Que movimentações são essas, tá? Que inclusive é importante que vocês se atentem aos tipos de movimentação, certo? Nós temos 3 tipos de movimentação nas placas tectônicas. Temos a movimentação de divergência, né, que significa separação, as placas vão se afastar, tá? Nós temos um movimento de convergência, que é o choque das placas, tá? Elas vão se chocar. E nós temos o movimento conservativo ou transformante, que é um movimento de atrito, ou seja, uma placa vai estar, né, atritando-se na outra. Tá? Como é que a gente pode verificar esses exemplos? Tá? Aqui nós temos um exemplo de movimentação de placas, certo? Que são as placas divergentes. Essa movimentação de placa vai explicar essa teoria aqui, ó, que é chamada da teoria da deriva continental, né? Os continentes se movimentando, e isso ocorre por causa de quê? Do afastamento, né? Da divergência dessas placas. Então, há milhões de anos atrás, o nosso planeta Terra tinha essa configuração inicial aqui, ó, e conforme as placas tectônicas iam se afastando de um lado, se chocando de outro, tá? Os continentes se afastaram, surgiram os oceanos, como o Oceano Atlântico, que surgiu aqui na separação entre América do Sul e África. Então, isso tudo é resultado do movimento divergente. Então, quando se questionar o que é o movimento divergente das placas, nós vamos nos recordar que significa um afastamento. Aqui a gente tem um exemplo, ó. A placa tectônica se afasta, tá? A outra também, e vai abrir, certo? Um oceano, como nos casos aconteceram aqui. Então, quando as placas se afastam, são chamadas de movimento divergente. Elas vão se separar, certo?
Um movimento convergente seria ao contrário, tá? Quando as placas tectônicas elas vão se chocar. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de um choque de uma placa oceânica, como a gente viu na aula passada, no slide passado, com o choque da placa continental. Ou as placas continentais também podem chocar umas com as outras. Quando as placas se chocam, vão formar as montanhas, tá? Lembrando que em algumas regiões a presença de montanhas é resultante desse choque. Então, o movimento convergente, que é um movimento de choque, significa o quê? Quando duas placas, tá? Que nós temos a animação aqui embaixo, duas placas vão se chocar, tá? Se movimentando uma, tá? Em direção à outra. Então, quando ocorre o choque de placas, tá? Nós chamamos de movimento convergente. E esse tipo de movimento convergente vai formar montanhas, tá? No caso dos Andes, tá? Que na América do Sul, ocorreu o quê? O choque da placa oceânica com a placa continental. E formou o quê? O que a gente conhece como as montanhas, tá? No caso, as montanhas dos Andes. Então, o movimento convergente é o choque das placas e vai formar que tipo de configuração? Principalmente montanhas. E nós temos o terceiro movimento de placas, que é o movimento conservativo, tá? Enquanto uma placa sobe, a outra vai apresentar um movimento de descida, tá? Que é conservativo ou vai receber também o nome de transformante. E nós temos alguns exemplos aqui. Aqui a falha de San Andreas, tá? Lá na Califórnia, próximo a Los Angeles, e lá nós temos uma movimentação de placa. Uma placa vai fazer o movimento de descida e a outra placa vai fazer o movimento ao contrário, tá? Então essa movimentação aqui é que nós chamamos de conservante. As placas elas não estão nem se afastando e nem se chocando, estão fazendo apenas um movimento de atrito, ó, sobe e desce, tá? E gerou esse tipo de mudança na paisagem. E a movimentação das placas, pessoal, vai gerar uma configuração também, que nós conhecemos como os terremotos, tá? Então, os terremotos ocorrem nas movimentações da placa, aonde vai gerar uma vibração, e essa vibração é que nós conhecemos de terremotos, tá? Lembrando que no Brasil nós não temos terremotos, certo? Por isso que a gente viu no slide anterior, que pelo fato do Brasil estar centrado numa placa tectônica, está no centro de uma placa tectônica, a gente não está em zonas de falha, tá? Nós não apresentamos o quê? A presença de terremotos. Então, o terremoto vai ser resultante dessa movimentação das placas. E algumas regiões apresentam grandes terremotos, tá? Então, aqui, terremotos, o que significa a palavra terremoto? Também é chamado de abalo sísmico, tá? É o segundo nome que o terremoto recebe. São tremores passageiros que ocorrem na superfície terrestre. Então, o terremoto ele não vai demorar horas, tá? Ele ocorre apenas em alguns minutos e é resultante da vibração do choque ou do afastamento dessas placas tectônicas. E o principal formador dos terremotos é a movimentação das placas tectônicas, tá? E aqui a gente tem um exemplo de alguns terremotos já ocorridos no mundo, que são classificados como os maiores, tá? Lembrando que os terremotos são medidos na escala Richter, certo? E recebem a denominação até 9, tá? No máximo 10, que é considerado um grande terremoto. Então, no Chile, lá nos anos 60, nós tivemos um grande terremoto de 9,5, depois no Alasca, em 64, 9,2, na Indonésia, em 2004, tá? Aconteceu de 9,1, onde gerou o grande tsunami, que a gente também vai ver o que são tsunamis. Então, aqui a gente vê que a Terra ainda apresenta essas movimentações de placas constantemente, e essa movimentação de placa vai gerar os terremotos. O tsunami, tá? O tsunami é uma palavra japonesa, tá? Que significa onda de porto, tá? Ou popularmente onda gigante. Ela é ocasionada principalmente pelo terremoto, tá? Que é o deslocamento de terra ou pelo gelo, certo? Como assim o tsunami forma pelo gelo? Se a gente tem uma região onde tem um grande bloco de gelo, iceberg, tá? E esse iceberg quebra e cai em direção ao oceano, aquele grande bloco de gelo vai gerar uma grande onda. Mas costumamente, tá, as tsunamis que nós temos no mundo, tá, no planeta Terra, é resultado dos terremotos. Então tem um tremor de terra, a água vai ficar agitada, tá, e vai criar uma grande onda. E o terceiro motivo para causar tsunamis é quando um meteoro ou um meteorito choca-se
com a Terra, que foi o que aconteceu há 65 milhões de anos, quando o meteoro se chocou com a Terra, exterminando os dinossauros. Também houve a presença de tsunami, mas principalmente hoje, na atualidade, os tsunamis são causados pelos terremotos. A vibração do terremoto vai deixar essa massa de água, tá? E formar uma grande onda. Outro efeito também da movimentação de placas, além dos terremotos e do vulcanismo, além dos terremotos e do tsunami, é o vulcanismo, certo? Que é a presença de vulcões, tá? Então, quando nessas regiões a gente tem um movimento de divergência, que é a separação, o magma que está presente lá no manto e em outras camadas mais internas da Terra, ele vai ter a tendência de sair, tá? Então, é por isso que ocorrem os vulcões. Os vulcões só ocorrem em regiões de convergência, tá? E também de divergência. E quando o magma sai do interior da Terra, tá? Ele é classificado como lava, certo? Magma é somente quando ele está no interior da Terra. Quando esse magma sai para o exterior, para a superfície, ele recebe a classificação de lava. Então, o vulcanismo também é um exemplo dessa atividade de placas tectônicas. Aqui a gente tem a foto do vulcão que mostra realmente esse exemplo, tá? Quando o magma sai para a superfície, ele recebe o nome de lava. Enquanto esse magma está no interior do vulcão, no centro da Terra, ele recebe a classificação de magma. Então a gente teve essa rápida aula de tectônica de placas, tá? Tratando principalmente o conteúdo relacionado também à origem da Terra, que é a parte de geografia física relacionada à geologia e várias outras temáticas. Um bom estudo para vocês. Em caso de dúvida, nos procurem, nos busquem no inbox e qualquer outra ferramenta para tirar as dúvidas. Valeu!